Oi gente, como é que vocês estão? Hoje vai ser o primeiro vídeo do canal em que eu vou abordar um tema que eu amo de paixão, que eu amo fazer enquanto eu estou no meu tempo livre, que é ler. Hoje vai ser o primeiro vídeo do canal em que eu vou falar sobre um livro que eu li recentemente, mas que eu achei tão legal, tão importante, tão essencial que eu falei, meu, esse livro precisa estar um pouquinho no canal só pra falar para as pessoas lerem e a gente comentar mais sobre o assunto. Eu gosto de falar sobre isso, principalmente quando o tema é mais voltado para livros científicos, livros relacionados com a medicina. E se vocês curtem também esse gênero, eu posso tentar trazer alguns dos livros que eu ando lendo por aqui. E até pensei em fazer um vlogzinho de leitura sobre algum livro específico. Tô lendo alguns livros relacionados à microbiota, que é um tema assim incrível que eu estou amando. Eu já quero saber aí, vocês querem um vlogzinho de leitura de livro científico, de artigo, porque fala sério, se não dá uma preguiça de ler artigo científico. Sei lá se sou só eu, mas aí a gente pode se ajudar aí nesses processos da vida. E hoje vai ser um dia daqueles que eu vou falar sobre um livro mais voltado para medicina, que é o Mortais, do Alto Gawande. Nós, a medicina e o que realmente importa no final. Que eu acho que devia estar na lista, assim, obrigatória de leitura de qualquer pessoa nesse mundo, principalmente, assim, com 1000 enfoques e estrelinhas para o pessoal da área da saúde. Antes de falar um pouquinho desse livro, eu quero primeiro agradecer a minha prima, Isabela, perfeita, maravilhosa, que foi quem me emprestou esse livro. Ela acabou de se formar em medicina, já é uma médica perfeita, e ela que me incentivou a ler esse livro. Então, bora lá! Mortais, ele é um livro que fala não só sobre a morte, mas principalmente sobre aquele tempo que antecede a morte, né? Normalmente as pessoas elas não têm medo de morrer por morte morrida, mas de todo aquele processo que costuma anteceder o momento da morte. Eu falo que devia estar na lista obrigatória de todo mundo, independente se você é profissional da saúde ou não, porque uma coisa é fato, todo mundo vai morrer, todo mundo vai passar por esse processo. Tanto é que até logo no início do livro tem um trecho fenomenal, que eu vou até gravar para colocar lá no meu Insta, então se você ficou curioso aqui, pode ir lá que já vai estar salvo lá esse trechinho, que ele fala basicamente sobre como a gente vai envelhecendo. Fala do nosso coração, da nossa musculatura, do nosso cérebro. Por mais que a gente faça exercício físico, tenha uma alimentação adequada, balanceada, claramente que isso ajuda muito a diminuir os impactos desse processo. Mas é o seu corpo ele vai responder e ele vai envelhecer e ele vai começar a se degradar aos poucos. E quando eu comecei a ler esse trecho, começou a me dar uma palpitação de tipo assim, meu Deus do céu. E daqui a pouco eu tô com 40 anos, já tô perdendo função disso. Daqui a pouco eu tô com 50, tô perdendo função daquilo. E o meu corpo ele tá ali se degradando com o tempo. Eu preciso aproveitar demais. Me deu vontade de sair correndo, fazer tudo que eu tenho vontade. O autor desse livro, ele é um médico cirurgião dos Estados Unidos. Ele é professor de Harvard, super renomado. Os pais dele já eram médicos e eles são imigrantes da Índia. E isso eu acho que é um dos pontos que eu achei muito legal logo no início do livro. O autor, ele consegue ter essa visão do mundo ocidental e do mundo oriental. Cada cultura encara a morte de uma forma diferente. Então é muito louco você já ver o primeiro assim impacto logo no início de como que a gente enxerga o envelhecimento hoje em dia no mundo ocidental, eu brasileira, como que essa situação é enxergada na Índia. Ele conta a situação do avô dele, já é muito senhorzinho, muito velhinho. Ele teve vários filhos e um dos filhos dele ficou meio que encarregado de cuidar do avô. Na região mais oriental, e eu não tô abrangendo para todas as regiões, mas pelo menos um pouquinho que ele conta pra gente da Índia, as famílias elas ainda têm aquele cuidado, aquele zelo com os entes mais velhos. Tem aquele encargo dos entes queridos serem cuidados por algum familiar. Todo mundo quer independência, mas chega uma hora que ela fica quase impossível. Isso já vem com um dos primeiros problemas apontados pelo livro. Os idosos, quando eles acabam meio que perdendo essa independência e a família com a modernidade acaba não podendo mais ficar cuidando, se dedicando somente à vida daquele idoso, ele acaba sendo colocado em alguma casa de repouso, algum asilo. Só que os asilos, eles sempre tiveram um teor pejorativo, porque na verdade os asilos eles foram criados meio que como leitos extras de hospital. Porque normalmente, quando a pessoa vai envelhecendo, ela vai perdendo suas funções básicas, vai sempre precisando de cuidados de auxílio médico, mas muitas vezes aquilo não é muito que curável assim, né? Os hospitais eles começaram a achar que estavam mais ocupando o leito do que sendo realmente algo efetivo e começaram a criar esses asilos. Eles são como hospitais e muitas vezes a gente coloca um idoso
que já passou por muita coisa na vida, mas assim, a independência, o desejo de autorrealização dentro dele continua, e a gente coloca ele pra morar realmente num hospital adaptado, que ele vai ser meio que vigiado 24 horas, não vai ter quase nenhuma autonomia, ele vai ficar ali enclausurado, sem nenhum cuidado mais humano. Ele vai perdendo tudo aquilo, vai perdendo a graça da vida, e é assim que vão se decaindo mais e mais funções, tanto físicas quanto emocionais. Como pra tudo tem uma solução. Depois que os asilos eles começaram a ser percebidos como realmente hospital adaptado, foi criado o conceito meio que de moradia assistida. E eu juro que essa é uma das minhas partes, assim, mais gostosas de ler, assim, do livro. O autor, ele começa a contar como que o conceito da moradia assistida foi surgindo, que é basicamente como se o idoso fosse transferido para um lar mesmo, com os cuidados necessários, com enfermeiras, com fisioterapeutas, médicos e assim por diante ao seu redor, para eles sempre precisarem, para dar as medicações, para fazer os check-ups diários, para ajudar na locomoção e assim por diante, mas sem perder o conceito da moradia, sem ele perder a privacidade dele, sem ele perder um pouco dos prazeres que ele tem pela vida. No livro tem cada exemplo lindo, assim, de moradia assistida que você fica, caraca, meu, quando eu ficar velhinho eu já sei pra onde eu vou pra não encher o saco de ninguém. É muito louco ver como esse conceito foi sendo implementado. Eu vou dar aqui um exemplo de um trechinho do livro que eu achei muito top, assim, que é um médico que foi colocado como diretor de uma casa de repouso. E aí, chegando lá, ele fica meio frustrado, assim, com toda a situação, como os idosos, eles se encontram naquele lugar, tristes, no tédio, no vazio, sem ter o que fazer, sem autonomia nenhuma. E ele fala assim, quer saber, eu quero mudar todo esse cenário. E ele queria dar função para aqueles idosos, porque é uma coisa, a gente se sente bem quando a gente tem alguma função nesse mundo, nessa vida, seja função pra gente, seja função pro outro. E aí ele fez um plano, ele quis colocar 100 passarinhos no asilo, sei lá quantos cachorros, sei lá quantos gatos, planta pra todo lugar, e cada idoso ia cuidando de uma partezinha. Até os idosos que, assim, eram mais sérios, que não queriam saber, pegaram um passarinho ali só pra desencargo de consciência, acabavam cuidando e super se apegando, viam melhorias tanto na saúde emocional quanto na saúde física. Isso é bizarro. Então, assim, como essas casas de moradia assistida foram surgindo e foram mudando um pouco desse conceito e foram trazendo qualidade de vida para todos aqueles pacientes, é maravilhoso. Eu adorei ler essa parte, quando você vê os velhinhos cuidando de tanta coisa. Sério, apaixonada. Por que teve essa melhora repentina? Porque nós somos humanos, e humanos têm muitas emoções, têm muitos desejos, e um dos desejos que os humanos mais têm é o desejo de autorrealização, deles fazerem algo, deles sentirem bem com o que eles estão fazendo. E também tem outro estudo que eu achei que representa muito bem essa situação da autorrealização nos idosos. Basicamente, o estudo ele vai meio que fazer perguntas para jovens e para idosos. Se eu te desse agora para você passar meia hora com a sua irmã, ou com o seu ídolo predileto, com quem que você preferiria passar tempo? Os jovens, claro, eles queriam passar tempo com o ídolo deles, não queriam mais saber da irmã, não queriam saber de nada. Já os idosos, eles preferiam passar tempo com os familiares, com a irmã, com a filha, com a prima e assim por diante. E aí começaram a fazer essa reflexão de, nossa, realmente com a vida que a gente vai aprendendo, que a gente vai amadurecendo. O jovem, ele tá mais interessado em construir, em expandir, enquanto o idoso, ele tá mais interessado em ser, né? Não tá mais querendo expandir para todos os lados. E aí fizeram as mesmas perguntas para um grupo de pacientes com AIDS, com HIV. E aí eles obtiveram as mesmas respostas dos idosos. E as pessoas com AIDS prefeririam estar junto das pessoas que elas amam, dos irmãos, familiares, amigos, do que expandir e conhecer pessoas famosas e assim por diante. Eles concluíram com esse estudo que, assim, o que importa no final não é amadurecimento, mas sim o tempo de vida que essa pessoa tem e o tempo de vida que ele vai levando a gente a olhar as coisas de outra forma. Falando mais da AIDS, dessas doenças terminais, a gente começa a adentrar um pouquinho na segunda parte do livro, em que o autor ele realmente vai começar a abordar um pouco dessas doenças em que você vai ter pouco de vida, independente da sua idade. Às vezes você não tá preparado, não é a ordem natural das coisas e você tem que lidar com a morte. E ninguém é preparado para isso, né? Muitas vezes pode ser doloroso, principalmente quando tá associado a alguma doença. Do despreparo para lidar com a morte não é só dos pacientes e dos doentes e dos familiares, mas sim dos médicos e dos profissionais da saúde também. Eles podem ajudar a deixar esse processo um pouco menos doloroso,
um pouco mais calmo, um pouco mais digno para esses pacientes, para os seus familiares. E assim, normalmente na faculdade de medicina, as pessoas são ensinadas a lidar com as doenças, elas vão perdendo empatia ao longo do tempo. Mas até então existiam diversos estudos que, conforme as pessoas iam tendo contato com os pacientes, elas iam perdendo a empatia, basicamente. E o médico, que deveria estar ali para ajudar, ele acabava até às vezes deixando o paciente mais angustiado, porque ele já tá numa situação, meu Deus, o que eu faço? Perguntava pro médico, o médico falava, ó, você que decide. Enfim, o autor ele chega até a comentar que alguns perfis de médicos específicos. E o médico pai, você vai estar com algum problema. Ah, meu Deus, doutor, o que eu faço? Vai falar, ó, você vai fazer isso, pronto, acabou. E pronto, aí você lide com isso e tá tudo certo. O médico que ele é totalmente científico, assim. Você vai lá, perguntar, meu Deus, o que eu faço agora com essa doença que aconteceu? Ele vai falar, bom, ó, de acordo com a ciência, a gente tem o tratamento da pílula vermelha, da pílula azul e da pílula verde. E o da pílula vermelha tem esse risco-benefício, da pílula azul tem esse risco-benefício, da pílula verde tem esse risco-benefício. Toma as três, você escolhe a que você vai tomar. Por último, que vai ter o perfil que tá surgindo mais agora do médico, que ele não vai só mostrar para você a ciência que está por trás, as opções que estão por trás, mas ele também vai te ajudar a chegar a uma conclusão. Porque pensa, o paciente que está numa situação diante da morte, totalmente sensível, totalmente vulnerável, você dá uma decisão ali da escolha de vida dele. Bom, existem diversas formas que esse médico ele pode ajudar o paciente a chegar no melhor tratamento possível, na melhor conduta possível. Mas o autor, ele comenta de 4 perguntinhas que são assim essenciais que o médico ou o profissional de saúde deve fazer para o seu paciente, conversar com ele sobre, não só perguntar e deixar ele pensar, conversar com ele sobre são: 1. Como você entende a atual situação e os possíveis resultados? Ou seja, como você entende o que está acontecendo na sua vida agora, o que pode acontecer com a sua doença, o que não pode acontecer. Número 2. Quais são seus medos e esperanças? Aliás, atrás de uma doença tem muitos medos, mas também existem muitas esperanças, e você tem que estar consciente daquilo que seu paciente está passando, está sentindo, para poder ajudar ele a tomar uma decisão ideal para aquilo que é importante para ele. Número 3. Quais concessões você está disposto a fazer e as que não está? Basicamente, o que você está disposto a abrir a mão e o que você não está disposto a abrir a mão para ter a sua qualidade de vida. Você vai abrir mão disso para um tratamento X, você vai abrir mão daquilo para uma cirurgia Y. E número 4, qual o melhor plano de ação que melhor corresponde a esse entendimento? Juntando tudo aquilo que o paciente está sentindo, você entende aquilo que ele está sentindo, vocês formam um plano de ação para, enfim, chegarem juntos na melhor conclusão, que vai trazer uma melhor qualidade de vida frente àquela situação tão delicada que o paciente já está sofrendo. E é engraçado que assim, na hora que eu tô falando essas perguntas, elas parecem ser algo muito racional, muito pontual, mas conforme o autor ele vai contando os relatos e as histórias ao longo do livro, você vê que essas perguntinhas elas fazem totalmente a diferença. Eu lembro de uma situação que ele conta de uma amiga dele que já trabalhava com cuidados paliativos, e o pai dela estava passando por alguma doença muito de risco, que ele ia ficar cada vez mais doente, cada vez se deteriorar. Ele podia fazer uma cirurgia para meio que melhorar essa situação, ter uma melhor qualidade de vida, prolongar o tempo dele de vida e assim por diante. E era uma cirurgia arriscada. A filha dele, que já tinha toda essa experiência com os cuidados paliativos, com essa sensibilidade, essas perguntas, fez essas perguntas pro pai dela. Pai, o que é importante para você? Até que ponto da cirurgia você quer ir? Até que ponto do tratamento? O que vai fazer sentido para você? Como que você quer estar vivendo? O pai dela, assim, ele era um cara super doutorado, professor, super intelectual, mas ele simplesmente respondeu para ela, desde que ele ficasse em frente à TV, sentado, podendo ver o jogo de futebol dele e tomando sorvete de chocolate, pronto, ele tava mais do que feliz. Chegou o dia da cirurgia e o médico interrompeu a cirurgia e foi falar com a filha dele. Falou, olha, a gente tá num momento muito crítico da cirurgia, a gente pode parar ela agora e assim a doença vai continuar a progredir, seu pai provavelmente vai continuar o rumo que ele tava, ou a gente pode avançar na cirurgia, mas tem o risco do seu pai não poder mais conseguir andar. Se ela não tivesse conversado com o pai dela, talvez ela falaria para interromper a cirurgia. Pro pai dela, ainda era importante viver, mesmo ele ainda não conseguindo andar. Então foi o momento que ela teve assim a consciência de que ela estava fazendo a decisão certa, que era falar pro médico prosseguir a cirurgia, que mesmo ele ficando às vezes paralisado das pernas, ele ainda estaria vivendo de uma forma que fosse prazerosa e importante para ele,
Para ele era mais importante viver e estar sem o movimento das pernas do que não viver nem sequer o mais um pouco. E essa questão de como os cuidados paliativos, eles são tão importantes no momento crítico e agudo como uma cirurgia, mas eles também são muito importantes até momentos que você não passa por uma cirurgia, mas tratamentos agressivos, por exemplo, tratamento de câncer, quimioterapia. Quantas vezes os efeitos da quimioterapia, eles parecem reverberar muito mais do que a doença? São ótimas estratégias, mas que às vezes elas vão desgastando muito a saúde, a disposição do paciente. Tanto é que o autor, ele aponta no livro que tem estudos que mostram que pacientes com câncer de pulmão, eles preferiram interromper a quimioterapia e continuar com cuidados paliativos. 25% desses pacientes acabaram sobrevivendo por mais tempo. Olha, eu não quis dar muitos spoilers do livro, eu realmente quis mostrar um pouquinho trechos e de coisas que me marcaram, mas assim, muitas coisas desse livro me marcaram. Esse costuma ser um livro muito emocional, tem gente que relata que assim, chorou um pouco em quase todos os capítulos. Comigo isso não aconteceu, foram só 1 ou 2 capítulos. E eu acho que o melhor desse livro não é só tipo, ai, nossa, meu Deus, todos os fatos que eu tô contando pra vocês já estragou o livro. Não. O melhor é como o autor ele consegue meio que pegar o fato que ele quer contar, juntar com alguma pesquisa, com algum fato científico que deixa o fato ainda mais interessante e ainda conseguir juntar com uma história que deixa aquilo com muito mais envolvimento, que aí você vê realmente sentido na prática daquilo. E essas histórias tocantes, envolventes que são contadas durante o livro, elas até me fizeram despertar interesse por uma área que eu nunca tinha pensado. Normalmente, a maioria dos médicos, por mais que a população venha envelhecendo cada vez mais e mais idosos, as pessoas não se interessam muito pelo cuidado com os idosos. Normalmente são pacientes que já têm muitas queixas, as mesmas queixas há muito tempo e que provavelmente você não vai conseguir fazer nada para curar essas queixas, né? Beleza da vulnerabilidade nesse final de vida e como que tem diversas formas de você encarar isso e como também esse momento é pessoal e deve ser muito bem pensado para cada pessoa, porque cada pessoa vai ter uma opinião, uma percepção e um sentimento diferente de como que eles querem encarar essa fase tão delicada da vida. Mostrou também a área dos cuidados paliativos, que eu já estava me interessando bastante, mas que me fez me interessar ainda mais. Eu sou extremamente grata por ter lido esse livro no início da faculdade. Os cuidados paliativos, eles não são uma área de especialização. Cuidados que todo médico deveria ter. Gente, o que vocês acharam desse vídeo? Porque não sei se eu me prendi muito aos fatos. Eu só quis expressar um pouquinho e causar curiosidade aí pra vocês lerem esse livro que é tão especial, que ao mesmo tempo que ele mostra muito um ponto de vista pra você, ele te ensina muito, tanto sobre você, seus processos, mas também como lidar com os processos das outras pessoas que estão ao seu redor. Eu acho que ele pode mudar o ponto de vista de muita gente sobre algo que continua sendo tão tabu, né, que é a morte. Mas que é algo que aí todo mundo vai passar. Por favor, leiam esse livro e depois contem nos comentários o que vocês acharam, que eu vou adorar trocar ideia com vocês sobre isso. Eu amo de paixão quando vocês comentam, eu adoro conversar com vocês. Então comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Se vocês querem vlog de leitura científica, mas que nem essa, que não foi tão científica assim, mas tem a ver com a medicina. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá ligado? Toda quinta, meio-dia que eu vou aparecer aqui pra dar um oi. É isso. Beijo. Fiquem bem, aproveitem o finzinho da semana aí.